Olá, tudo muito bem? Então tá bom. Sobre hoje, né, vamos falar aqui sobre um tema que é bem interessante, é a respeito do conceito de rendas, né, e esse conceito acaba envolvendo uma série de pensadores ao longo do tempo. Eu começo aqui com uma reflexão do Karl Polanyi. Karl Polanyi escreveu um pequeno artigo, isso nos anos 30, né, do século passado, do milênio passado. E ele vai escrever esse artigo dizendo o seguinte: Aristóteles descobre a economia. Redescobre. Eu não lembro se é redescobre ou descobre. E o Aristóteles é o grande filósofo grego, né? Ele é opositor ao seu mestre Platão. E o Aristóteles tem diversas formulações interessantes e tal. E dentro dessa questão da filosofia grega, o Aristóteles se preocupa com a questão dos dinheiros e também da cobrança de juros de interesses sobre o dinheiro emprestado. E o Aristóteles conclui o seu raciocínio filosófico dizendo, olha, sobre o dinheiro não se deve cobrar juros porque a moeda, o dinheiro, é estéril, ele não gera nada. Se você pegar aí 100 reais, colocar na sua mão, você pode esperar um mês inteiro. Se ele vai crescer, não vai crescer nada, né? Então essa observação, originalmente de Aristóteles, marcou muitos pensadores, inclusive na Idade Média, de que o dinheiro é estéril, ele não vai gerar dinheiro, ele não é frugível, né? Ele não gera frutos, entendeu? Isso do ponto de vista filosófico de Aristóteles, um argumento filosófico de Aristóteles, né? Eu não vou entrar nessa questão aqui agora, para analisar, mas vou ver como é que isso aí se comportou ao longo do tempo e como ela está na nossa situação presente. Então, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: de onde vêm as rendas? As rendas, porque os juros fazem parte das rendas, né? Renda sobre qualquer tareco, sobre qualquer trem. De onde aparece a renda, né? Por exemplo, você tem dinheiro, esses 100 reais que eu falei para você colocar na sua mão durante um mês e tal, né? Vamos supor que ele, passado um mês, puf, 100 reais geraram 10. De onde vieram esses 10? Você sabe que não vai. Você pode segurar bem fechadinho assim na mão, né? 100 reais. Um mês você sabe que não vai vir 10 ali, né? Mas dentro do universo capitalista, as rendas acontecem. A pergunta é de onde elas vêm. Como é que elas se criam? Essa é a pergunta fundamental da economia e uma série de tentativas de dar resposta para isso. E o que eu vou chamar a atenção aqui agora para você é o seguinte: as respostas que são dadas para as rendas decorrem de um salto epistemológico. Salto epistemológico. Ou seja, você faz uma pergunta e você dá uma série de respostas que apenas aparentemente têm conexão direta com a pergunta que foi feita. Esse salto epistemológico é um problema da ciência, né? Um problema que a ciência aponta. É extremamente difícil isso aí. Porque você salta para o desconhecido e encontra a resposta a posteriori. Porque depois que você deu esse salto para o desconhecido, a resposta que você encontrou decorre desse salto. Só que o salto não explica, ele não dá a resposta. A resposta você dá depois que você encontrou em algum ponto. Quer dizer, você tem uma resposta a posteriori, depois do acontecido. Então, esse salto epistemológico, ele afeta, por exemplo, João Calvino, teólogo na idade moderna, no início da idade moderna, né? O João Calvino pergunta assim: puxa, mas espera lá, dinheiro rende? Ele gera renda? O Calvino diz que sim. Por quê? Ele dá o seguinte argumento: você, com dinheiro, você compra uma fazenda, né? E essa fazenda dá renda. Ou ele pensa, então, num caso do navio, né? No caso do navio, você paga para o navio sair para o alto mar, para pescar, pega um monte de peixe e tal, esses peixes são a renda, porque paga o dinheiro emprestado e sobra um pouquinho mais. Essa sobra seria a renda desse dinheiro, né? Veja lá, salto epistemológico.
Salto epistemológico. Porque veja bem, você não dá a resposta aqui para o dinheiro, você dá a resposta para outras coisas, né? Ou a fazenda, ou a pesca, o navio. Você não dá a resposta para o dinheiro em si. E sim que o dinheiro se converte em alguma coisa e aquela coisa dá renda. Então o dinheiro não dá renda por si, é na conversão dele para outras coisas é que se gera renda. Então vem a pergunta de novo, de onde aparecem as rendas? De onde aparece o excedente? De onde aparece o excesso daquilo que você tem, né? Então, veja bem, não é o dinheiro. Dinheiro não rende, dinheiro não... São as coisas que se coloca em função do dinheiro que rendem, eles que são geradores de renda. Pois é, então veja bem a importância fundamental de se estudar filosofia. Filosofia não vai dar apenas a possibilidade de você fazer a pergunta correta, mas de evitar esses tipos de armadilhas de resposta, do pensamento, né? Você tem que fazer uma pergunta tal que você consiga encontrar a resposta da sua pergunta. E não encontrar um subterfúgio, que você não consegue encontrar a solução, você apontar para o outro lado, né? Salto epistemológico. As coisas geram renda. Quer dizer, o fato de alguém trabalhar e pescar e buscar um monte de peixe e tal, né, depois vender, é isso que paga a despesa inicial e dá um certo excedente. Quer dizer, então veja bem, aqui você vai chegar num ponto fundamental. Quem que dá interpretação para isso aí é o seu Carlos Marx. Marx, né? Marx diz o seguinte, a renda é gerada em última análise pelo trabalho, né? E a questão toda é a seguinte, se eu quero ganhar bastante renda, eu vou ter que dar um jeito de explorar o trabalho alheio. Eu vou ter que encontrar um jeito de que as pessoas trabalhem, né, e o resultado do trabalho delas eu possa me apropriar para mim, não para elas, né? Essa é a lição básica do capitalismo. Você tem o empresário, né, que contratou a mão de obra, e consegue pagar para ela menos do que a mão de obra dá para ele. Aí ele tem as rendas, né? Ah, mas hoje já tem gente que trabalha no capitalismo sem mão de obra. Pois é, aí que está o problema, né, no horizonte. O geógrafo Harvey, né, David Harvey, escreve nas 17 contradições e o fim do capitalismo o seguinte, um dos problemas é esse, exatamente esse, porque você não tem fator gerador de renda independente do trabalho. Porque a geração de excedente de renda a mais, lógico, ou você parte para a fisiocracia, né? A fisiocracia argumentava o seguinte, quem que dá renda? Ah, é só a agricultura. Você vai lá, planta um milho, sai 1 milhão. Né? Ele dá uma espiga com um monte de milho. Ok, então você consegue perceber que a natureza dá excedente. Mas é a natureza e depois vem o trabalho, né? Qual seria a outra fonte de excedente que você tem aí? Né? A terra, né, e a renda. Daí os capitalistas, os teóricos da economia capitalista dizem, mas tem o terceiro fator que é o capital, né? O capital não dá renda. O capital, ele é o fator empregador dos recursos para que ele possa se apropriar da renda gerada, né? Porque em qualquer hipótese o capital só pode ser construído pelo trabalho, né, acumulado. Capital vai ser trabalho acumulado que você coloca para gerar novas rendas. Então vou voltar à questão aqui inicial e tal. Né? O dinheiro é estéril, isso já dizia o Aristóteles. Né? Aí você começa a perceber que o dinheiro é estéril e apesar disso, as coisas que o dinheiro compra, que ele comanda, geram renda que é apropriada pelo capitalista. Pois bem, o problema do nosso tempo é o seguinte, essas rendas, os interesses, os juros sobre o capital financeiro, elas são pressupostas como se fosse uma coisa óbvia. Na economia capitalista de hoje, os juros são óbvios, eles são pressupostos, eles funcionam automaticamente. E aí que está o grande problema, porque os juros somente se realizam em função da atividade produtiva. E qual é o problema? O descolamento cada vez mais forte entre a atividade produtiva e os juros sobre o capital. Quer dizer, o dinheiro começa
a crescer automaticamente. E os bancos, por exemplo, têm lucros fantásticos, porque o dinheiro está crescendo automaticamente, independentemente da produção. Ou seja, os bancos estão tipo uma bomba de sucção que está sugando a riqueza, as energias da sociedade. Até onde isso vai? Não sei. O David Harvey fala que isso aí são contradições intrínsecas do sistema capitalista que colocam o horizonte do sistema em xeque, né? E não só ele. Por exemplo, tem outros, o Meszaros, né? Também fala isso aí, o Meszaros para além do Capital, né? Ele tem uma capa de livro interessante ali das torres gêmeas caídas, ou também o Slavoj Zizek, Slavoj Zizek, acho que lá é o nome estranho dele, né? Que ele escreve Vivendo no Final dos Tempos, os tempos são conturbados, porque o problema é essa ideia de que as coisas têm que gerar renda, divorciados daqueles fatores que permitem que ela gere renda, que é o trabalho, em última análise, né? Eles querem que as coisas cresçam automaticamente, se esquecendo de que quem faz o crescimento, quem dá o crescimento, é o trabalho humano. Sem trabalho não tem aumento, né? Se você tira o capital fora do dinheiro, não vai crescer, né? Não cresce sozinho. Ele depende do trabalho como fator gerador de renda, né? E o problema da nossa sociedade é que essas rendas são pressupostas, elas são automáticas. Elas acontecem do nada, ex nihilo, né? E aí dá o problema, porque quando você tem uma pressuposição de rendas automáticas, você ignora os fatores reais que estão presentes na realização das rendas pressupostas, né? Você faz um salto epistemológico, pressupõe as rendas e ignora os fatores que permitem que essa renda aconteça. Beleza? Rendas e automatismo. Um abraço.